Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra, um projeto que tem como objetivo auxiliar você no estudo das Escrituras, pequenos trechos em sequência. Estamos estudando o livro de Atos, estamos no capítulo 12 e hoje vamos retomar com o versículo número 12, lembrando que anteriormente nós falamos a respeito de Pedro e a forma milagrosa como ele foi liberto da prisão por um anjo enviado do céu. Diz assim o verso 12: percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Essa Maria era a irmã de Barnabé, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então Pedro, depois que se apartou do anjo, que viu que ele estava solto agora, caiu em si, digamos assim, ele vai então, em primeiro lugar, na casa onde ele sabia que os cristãos estavam reunidos em oração, na casa dessa mulher chamada Maria, onde todos estavam ali intercedendo por ele. O verso 13 diz assim: Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Rode quer dizer rosa, rosinha. A Rosinha veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, deixou Pedro lá e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: ah, deve ser o anjo dele que está aí. Então, lembramos assim, muitas pessoas estavam orando, oravam com fervor, oravam dia e noite por vários dias e oravam especificamente pela libertação de Pedro. E essa cena agora descrita é quase cômica, né? A resposta a todas essas orações estava ali na porta, mas não tiveram fé para abri-la e deixar Pedro entrar. Então, Deus tirou Pedro da prisão, mas Pedro não conseguiu entrar naquela reunião de oração. É claro, né, que é uma história muito interessante. Então, essa menina contou para eles que era Pedro e ela esqueceu Pedro lá na porta. Ficou tão maravilhada ao ouvir a voz de Pedro, sabendo que lá eles estavam orando para que isso acontecesse. E ela ficou tão maravilhosa que ela esqueceu Pedro lá e correu para dizer para o povo lá o que estava acontecendo. O verso 16 diz assim: mas o Pedro continuou batendo na porta, e quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Eu imagino que quando eles caíram em si, que era Pedro mesmo, eles todos correram para a porta, né? Diz assim, ó, quando abriram a porta, o viram, e aí todos ficaram perplexos. Embora os crentes estivessem orando fervorosamente pela libertação, eles ficaram admirados. Admirados, sabe por quê? Porque as suas orações foram respondidas, né? Quando deixaram Pedro entrar, então, seus amigos começaram a fazer perguntas, ansiosos que estavam. Mas ele precisou fazer sinal para que eles parassem de falar um pouquinho, ficassem em silêncio para ele poder falar. E o verso 17 diz assim: mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o anjo o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e a seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que se tornara líder, né, de uma igreja em Jerusalém. Mas ele não estava ali naquele momento com a igreja reunida em oração. Então, por isso é que Pedro pede, né, que ele seja avisado desse fato. O verso 18 diz assim: de manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Não era a primeira vez que Deus havia libertado Pedro dessa forma miraculosa. Verso 19 diz: fazendo uma busca
completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e então ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. É que a lei romana prescrevia assim, que se um prisioneiro escapasse, a penalidade que era para esse prisioneiro seria aplicada ao guarda. Então, para tristeza, aqueles guardas foram executados. Verso 20. Ele estava cheio de ira, o Herodes estava cheio de ira, com tudo isso que aconteceu, mas também ele tinha uma demanda contra Tiro e Sidom, né, duas cidades portuárias, e ele tinha uma demanda que a Bíblia não fala que encrenca era essa. Mas os moradores de Tiro e de Sidom tinham interesse em acabar com essa encrenca, porque, embora eles fossem livres, eles dependiam da alimentação das colheitas, né, da Galileia, no reino de Herodes. Então, por alguma razão, eles tinham essa encrenca, mas eles precisavam resolver essa encrenca. Então, o que eles fizeram? Eles precisavam dessa amizade novamente com o rei Herodes, então eles subornaram Blasto para que intercedesse junto ao rei, conseguindo-lhes uma audiência. Então eles fizeram lá um jeitinho, né? Talvez ofereceram suborno para esse Blasto, que era lá de dentro do palácio, lidava com as coisas do rei, com as finanças provavelmente do rei, e era um homem muito importante. Então esses moradores de Tiro e de Sidom conseguiram com que ele fizesse uma manobra e recebessem os representantes de Tiro e Sidom para uma audiência. Verso 21 diz assim, ó: no dia marcado para essa audiência, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Ah, o Herodes agora aproveitou, né? Já que esse povo está pedindo, digamos assim, clemência, e agora eu vou esnobar. E o Joséfo, que é o historiador da igreja, ele diz assim, ele conta nos relatos que ele fez uma festa muito grande para receber esses delegados, né? E ele se enfeitou de um jeito que a roupa dele era toda prateada. E aí o brilho daquela prata, ele ficou parecendo assim, ficou uma pessoa muito destacada, e o pessoal de Tiro lá, de Tiro e Sidom, eles começaram a gritar: oh, é a voz de Deus e não de homem. Todo aquele brilho e toda aquela fala de Herodes, eles o aclamaram como Deus. E o verso 23 diz que, visto que Herodes não glorificou a Deus, ou seja, aceitou aquela pompa toda e aceitou que ele fosse chamado ou tido como um Deus, e imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele foi comido de verme. Esse Joséfo, historiador, ele conta que depois que o Herodes fez esse discurso, ele sentiu uma violenta dor no estômago, na região do intestino, e ele foi então carregado de volta ao palácio. E ali ele ficou 5 dias gritando de dores e com muito sofrimento. E em meio a esse sofrimento, ele morreu. Essa morte aconteceu no ano 44 depois de Cristo, e a Judéia depois foi colocada, né, sob a liderança de governadores romanos. Mas voltando nesse fato, essas dores que ele sentiu e esse momento, esses dias que ele passou lá, é como se ele tivesse sofrido uma podridão dentro, né, ali nos seus intestinos. E a Bíblia diz aqui o texto que os vermes o comeram vivo mesmo, nem deu tempo de ser enterrado e os vermes já estavam comendo o seu corpo. O agente disso foi nada mais, nada menos do que um anjo, né? Um anjo do Senhor o feriu, o anjo comissionado para fazer especificamente essa obra. Veja bem, o anjo do Senhor livrou Pedro.
E o anjo do Senhor agora deixou esse homem enfermo até o momento da morte. O verso 24 diz assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Não é coisa maravilhosa? No meio de todo esse tumulto, no meio da perseguição dos apóstolos, a palavra de Deus não estava presa. Ela estava sendo divulgada, né? O nome de Jesus estava sendo pregado. Verso 25 diz: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E nós vimos então que o término, né, desse texto, o relato de tudo isso que nós vimos, da prisão, da libertação do apóstolo, é marcado por essas ações e esse suspense todo. Né? Esse anjo do Senhor que veio para libertar Pedro, as correntes caíram, ele saiu pela porta. Toda essa história linda, toda essa narrativa, nós aprendemos que este milagre, com este milagre, quando a igreja se une em oração por um propósito, os céus se mobilizam e o milagre acontece. Com esse texto também, nós lembramos da igreja perseguida hoje. Todos nós sabemos que em lugares nessa nossa terra, pastores, missionários estão pregando o evangelho, estão sofrendo terríveis perseguições. E a igreja precisa estar em oração por esses servos do Senhor que buscam anunciar a palavra e que também estão sofrendo. E nós sabemos que a oração move os céus, move a terra e traz vitória e livramento para a igreja do Senhor, que esses homens que pregam possam ter vitória e serem protegidos pelo Senhor através da nossa intercessão por eles, né? E que o Espírito Santo de Deus nos guie nessa verdade. A nossa oração, ela deve ser feita em nome de Jesus, porque só nesse nome há poder para trazer livramento de todas as cadeias que te cercam. Sejam essas cadeias físicas, emocionais, o que forem, você precisa entregá-las, né, ao Senhor. Ele leva as nossas orações a sério e Ele leva as nossas orações até o trono da sua graça. E Ele move os céus e move a terra para nos abençoar. Você crê assim, meu irmão, minha irmã? Você crê que o Espírito Santo de Deus está à sua volta, cercando, está dentro de você, trazendo para você segurança e libertação. Deus te abençoe e medite nessa palavra.